Amados, bom dia, a paz do Senhor. Estamos mais um dia aqui no Devocional de Histórias do Amor, a história do amor de Deus comigo e com vocês. Meu nome é Angélica Costa, sou serva de Deus e fui chamada para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra que o Senhor me deu hoje está no livro de Judas, não tem capítulo, ele é um capítulo só. Então é o versículo 11 até o 15 que diz assim: Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Amados, essa palavra aqui ela é bem pesada, né? Ele está falando sobre a impiedade. A gente, para entender um pouco o que é impiedade, a gente primeiro precisa entender o que é piedade, porque impiedade é o contrário. A piedade é quando você se importa, quando você se preocupa, quando você ama o próximo. É muito próxima a palavra de compaixão, né? Passar junto, estar perto, se importar. A impiedade é o contrário. É não se importar, é não se importar com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com a fome do outro. Isso é impiedade. Aqui ele está falando de pessoas que cometem essas impiedades ou são pessoas ímpias dentro da própria igreja. Ele diz assim: são como pedras submersas nas festas de vocês. O que é uma pedra submersa? É uma coisa que você não vê, né? Você está ali e você não tem uma pedra, quando você pensa que não, você se machuca, você bate. E ele está falando também de líderes, ele fala de pastores que só apacentam a si mesmos. Ele fala sobre revoltas, ou seja, ele diz assim: andaram no pecado de Caim, ou seja, o que foi que Caim fez? Matou seu próprio irmão, por inveja. Então eles andam no pecado de Caim, eles por lucro se comportam como Balaão, que foi um profeta que vendeu a sua profecia, que foi contratado para maldizer, ou seja, ele foi contratado para jogar maldição contra o povo de Israel. Ele só não fez isso por causa do dinheiro, porque Deus não deixou, mas ele recebeu o dinheiro, ele criou estratégias para que ele conseguisse maldizer, mas mesmo assim ele não conseguiu, porque o povo era um povo que não podia receber maldição, era um povo abençoado por Deus. E ele também fala da revolta de Corá. Qual é a revolta de Corá? Quando Corá ele sentiu inveja, ele e um grupo deles, daqueles homens que andavam ali no deserto com Moisés, sentiram inveja de Moisés e questionaram a liderança de Moisés, que era bastante clara. Moisés falava com Deus face a face, em inúmeras situações: abrir mar vermelho, se comprometer, entregar sua vida, né, por aquele povo. Então, mesmo assim, vendo a pessoa e o caráter de Moisés, as pessoas se revoltaram contra ele num momento de revolta dentro daquele tempo. Então, a palavra do Senhor aqui nesse momento é que ele está falando assim: olha, desde Enoque. Sabe quem foi Enoque? Foi o 7º depois de Adão, ou seja, olha, faz tempo que Deus fala contra as pessoas que são ímpias. Ele diz assim: eu vou mandar santos, eu vou mandar pessoas para tentar abrir os olhos desse povo, sensibilizar eles. Eu vou mandar santos para que advirtam essas pessoas que estão fazendo pecado e impiedade contra ele. Ele diz que não é só contra os irmãos, é contra ele. Por que ele fala que é contra ele mesmo, o próprio Deus? Porque ele diz assim: tudo que tu fizeres a um desses pequeninos é a mim que fazes. Mas então, toda vez que você se revolta contra um líder, toda vez que você age de maneira ímpia, que você não se importa com as pessoas, que você faz coisas que maltratam, que machucam as pessoas, você está fazendo contra o próprio Deus. Aí Deus disse que está reservado a essas pessoas densas trevas, situações difíceis, de dor, e infelizmente, se não mudarem, se não retrocederem com esse seu comportamento de impiedade, vão para o inferno, ou seja, vão perecer. Também fala sobre pastores que cuidam de si mesmos, apacentam apenas a si mesmos. Então, essa condição de impiedade dentro da igreja para Deus é gravíssima, gravíssima. Jesus diz assim: conhece-te a ti mesmo. Quando o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, ele me falou muito de que eu ia dizer as coisas e muita gente não ia ouvir, né? Ele falou que eu ia pregar para os rebeldes, né? O meu chamado é o chamado de Isaías, que Deus diz assim: você vai falar para eles, mas eles não vão ouvir. Aí Isaías vai dizer assim: Senhor, até quando? Aí Deus diz: até sobrar só o toquinho queimado. Porque às vezes, amados, Deus permite que a gente passe por situações dolorosas, até ficar só um pedacinho, só aquele toquinho queimado.
Aí quando fica só aquele toquinho queimado, que Deus já disciplinou, que Deus já falou, que Deus já permitiu que o mal se aproximasse, que Deus já permitiu que você se machucasse, aí é que você vai ouvir. Quando restar só o toquinho. Mas, amados, que não sejamos esse coração duro, que não tenhamos esse coração rebelde, que não tenhamos esse coração ímpio, esse coração que não se compadece, que não se quebranta. Se você tem agido com impiedade, se você tem feito algo de qual você se arrepende diante de Deus, se você machucou algum irmão seu, se você agiu de forma ímpia, pensando apenas em si mesmo, é hora de se arrepender e quebrantar o coração diante de Deus. Se ajoelhe, peça perdão, diga a Deus que errou, reconheça o seu erro, o seu pecado. A palavra diz que todo pecador que se arrepende de sincero coração e pede perdão, Deus, Ele é justo e sincero e Ele perdoa. Ele vai derramar o seu sangue sobre você, você vai se quebrantar e você vai, peça a Deus para transformar o seu coração de pedra. Muitas vezes um coração rebelde, um coração revoltado, um coração egoísta, em um coração generoso, amável e piedoso. Deus é capaz de fazer esse processo. Não vai ser da noite para o dia, nem vai ser num passo de mágica. Mas Deus vai fazer esse processo. Porque quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele faz uma transformação, porque as coisas do velho homem vão passar e vão chegar as coisas do novo homem. Existem pessoas que usavam drogas, que eram traficantes, que se prostituíam, que faziam todo tipo, assassinos, que depois que aceitam Jesus, há uma mudança de comportamento. Porque a natureza santa de Deus vai transformando o nosso ser e nós vamos cada dia nos tornando mais parecido com Ele. Amém? Se você tem agido impiamente, se arrependa diante do Senhor. Vamos orar por isso. Senhor Deus, nos faz reconhecer os nossos próprios erros. Senhor Jesus, abre os nossos olhos para os nossos próprios comportamentos. A Tua palavra diz que nós devemos conhecer a nós mesmos. Nos ajuda nesse processo, Senhor. Que muitas vezes somos tão inconscientes da nossa impiedade, somos tão inconscientes do nosso orgulho, somos tão inconscientes dos nossos erros. Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para que possamos discernir o que é a Tua vontade, para que possamos entender o Teu desejo para as nossas vidas e transforma o nosso coração impiedoso em um coração amoroso, em um coração que se compadece, em um coração que se quebranta diante de Ti, em um coração de amor a Ti e ao nosso próximo, em nome de Jesus. Mas que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti, que o Senhor incline para Ti o seu rosto e te dê a paz.